Olá, você que está ligado no Notícias Agrícolas, começamos mais um episódio do Hort Resenha Podcast. O espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. E o tema de hoje vão ser os projetos desenvolvidos pela Abrafrutas para divulgar as frutas do Brasil para o mercado internacional. Para isso a gente recebe aqui o Guilherme Coelho, presidente da Abrafrutas, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Guilherme. É sempre um prazer tê-lo aqui no Hort Resenha e no Notícias Agrícolas. Opa, Guilherme, é um prazer enorme conversarmos sobre esse assunto da fruticultura e quero de antemão aí agradecer a vocês toda a oportunidade e que vocês cobrem todas as nossos eventos, as nossas notícias, que são muito importantes para o Brasil, para os produtores, para o agro e para o mundo todo. Guilherme, vamos começar falando então sobre as visitas que vocês têm realizado. Inclusive, você recém voltou de uma delas para a China, para a Europa. Conta um pouquinho para a gente como é que foram essas visitas, que tipo de trabalhos foram desenvolvidos lá fora do país. Vamos lá. Existe aí uma reunião que eles chamam COSBAN, chamam que é uma reunião de alto nível entre o vice-presidente do Brasil e o vice-presidente da China. Essa reunião geralmente são de 2 em 2 anos, porém, recentemente, com a pandemia, ela não se realizou nestes períodos. Mas foi realizada agora na primeira semana de junho, tá certo? Em Pequim, na China, onde foi liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, onde estavam 5 ministros de estados, tá certo? Inclusive estava o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro. Qual é a boa notícia dessa reunião? É que depois de 4 anos, o governo brasileiro, através do MAPA, e o MAPA, vamos chamar assim, da China, nós fechamos o acordo fitossanitário. Não há mais nenhuma pendência, nenhuma dúvida para que nós possamos exportar uvas para a China no que se refere a fitossanitário. Mas os chineses têm uma característica própria. Ele gosta de anunciar uma conquista dessa em um grande evento. Então, a parte fitossanitária foi fechada, porém, nós estamos assim numa expectativa como vai haver a reunião do G20 em novembro no Brasil, e vai haver a vinda do presidente Xi Jinping, e isso vai ser anunciado lá. E aí, de uma vez por todas, está aberto, tá certo, o mercado da China para uvas. Outras coisas que foram tratadas, e nós estamos tratando aqui no Brasil, é a questão da logística. Como é que essa uva chega lá? E nós temos notícias boas. Nós já temos um armador que está sendo conversado, que deve haver um navio a partir de agosto, que passa no porto de Suape, Salvador, e vai lá para a China, com um transit time de 33 dias. Isso é muito importante. E lá eu tive a oportunidade, no grande evento, como presidente da Abrafrutas, de falar durante 6, 7 minutos a uma plateia de 150 empresários brasileiros e 250 empresários chineses sobre a nossa fruticultura, principalmente sobre as nossas certificações, o nosso respeito ao meio ambiente, nossa governança e tantas outras coisas que a fruticultura tem contribuído para o desenvolvimento e geração de empregos do Brasil. Então, Guilherme, a China já é um dos principais destinos para o agro brasileiro, quando a gente pensa em soja, pensa em milho começando também pode ser um grande player pensando nas frutas. Guilherme, olha o número que eu vou lhe dar que é impressionante. Quem estava lá foi o presidente da Associação de Proteína Animal, é o Camardelli. O Brasil exporta todo mês 600 mil bois para a China. Veja o que é a potência e a quantidade e o número de que este país chamado China mexe. Recebe 600 mil bois por mês. Para a gente ter uma ideia, o Brasil tem cerca de 220 milhões de habitantes. A comunidade europeia, que são quase 26 países, tem 500 milhões e a China vai para 1 bilhão e 400. Então é muita gente. E aí, Guilherme, depois dessa parada na China, também teve compromissos na Europa, também mostrando esse trabalho aqui do Brasil para os europeus, né? Com certeza. Nós temos aí um programa, sempre em parceria com a Apex, chamada Frutas do Brasil. O que é isso? É que a Abrafrutas, ela viaja o mundo nas feiras, nos eventos, tá certo? Nas discussões,
falando sobre a fruticultura. E nesse caso, a gente fez um evento muito bom na Embaixada de Londres, onde, como é que surge esse evento? Através de nossos associados da Abrafrutas, que exportamos frutas para o Reino Unido, a gente passa para a Abrafrutas o nome dos nossos importadores, que foram 42 importadores, e convidamos a embaixada, abre as portas. Nós contratamos uma chefe de cozinha, que é uma brasileira que mora lá, especialista em frutas, fazer canapés, enfim, tudo que é relacionado a frutas. E nós tivemos uma palestra com a nossa diretora de ESG, tá certo? Que é a Priscila, para falar da sustentabilidade, do social, da governança e todas essas questões importantes para que cada vez mais fique claro para, no caso, eu estou falando, foi em Londres, depois nós fizemos em Paris, e que a fruticultura não desmata, a fruticultura não tem trabalho escravo, a fruticultura respeita o meio ambiente, entendeu? Nós temos certificados internacionais e isso é muito importante, tá certo? Para que nós possamos cada vez mais aumentar as nossas exportações. E aí, quando a gente pensa em Europa, é o principal destino para as frutas do Brasil hoje, né, Guilherme? Com certeza, 70% de todas as exportações do Brasil de frutas vão para a Europa. É um número forte, tá? E por isso que a nossa luta, como sempre, e eu rodo o mundo inteiro, né? E nós estamos junto com a Apex, fazemos as feiras. Agora mesmo, de 8 a 10 de outubro, nós vamos ter a Fruit Attraction Madrid, né? Em fevereiro, nós vamos ter a Fruit Logística, que é em Berlim. Na primeira semana de setembro, a gente vai ter a Fruit Logística Ásia, que eu quero ver que a gente já possa chegar lá com uma amostra, que eu estou pedindo uma vez que o acordo fitossanitário está fechado, a gente quer ver se leva uma amostra para que nós já possamos exibir nossas uvas para os importadores, nossos futuros importadores chineses, na Fruit Logística Ásia, que é na primeira semana de setembro. E aí, Guilherme, você comentou agora há pouco das frutas do Brasil. Tem inclusive uma certificação dentro desse programa das frutas do Brasil para mostrar essa qualidade da fruta brasileira, né? Com certeza, o que a gente vê, e é importante dizer a vocês que nós tivemos a oportunidade, a gente teve esse evento na embaixada, mas em Paris, mas nós fomos no outro dia visitar o Rangis. Rangis é o maior entreposto de comercialização de alimentos do mundo. São 400 hectares. Eu fiquei impressionado porque tem cerca de 12 caminhões, 12 mil caminhões entram por dia em Rangis. Tem 13 mil pessoas trabalhando. Eles faturam 77 bilhões de euros por ano. Então é um movimento muito grande. Então, além dessa viagem, a gente fazer o evento da embaixada, no outro dia os nossos associados podemos todos nós vivenciar como é a chegada da fruta, a embalagem, qualidade, para onde vai. Nós todos sabemos que esses entrepostos eles funcionam de madrugada, nós chegamos lá às 3 horas da manhã, ficamos lá praticamente 8 horas, e foi muito rica essa viagem, porque a gente viu de perto o chegar, o distribuir, a embalagem, tá entendendo? E tudo mais, como as frutas são apresentadas, que nesse caso da gente é bom saber o que é que está se evoluindo nesse sentido. Mas uma coisa o Brasil tem frutas de qualidade. Eu costumo dizer que parece que o Brasil foi feito cada região para uma fruta. Quando a gente vai para o açaí, por exemplo, é no norte, quando vai para a maçã é no sul, quando você vai aqui para o nordeste, a manga, a uva, o melão, quando você vai para o sudoeste, ali sudeste, é a laranja, é o limão, o abacate, enfim. É um espetáculo que nós temos para mostrar para o mundo das nossas uvas. E aí, Guilherme, nessas visitas, né, você destacou nessa qualidade da fruta do Brasil, que não tem comparação com as frutas de outros lugares, mas nessa questão de logística, de embalagem, de transportes, ainda o Brasil pode se aproveitar e avançar olhando esses exemplos internacionais. Com certeza. Você veja só como é que a China pensa. A China pensa assim: o que é que eu posso no mundo facilitar para que as coisas cheguem aqui no meu país? No fundo é isso. A China pensa assim. Então, por exemplo, a China agora está fazendo um porto
de bilhões de dólares no Peru. Porque na logística dela, para que certos alimentos ou certos manufaturados, enfim, o que for, para chegar lá é importante que tenha esse porto. Então ela vai lá e investe. Então esse porto fica pronto no final de 2025. Esse porto vai nos ajudar sim a mandar as frutas. Então o que eu digo é isso, é que a gente precisa pensar e ver, e aí é o governo que entra no chamado fora da porteira, né? Aí eu estou falando estradas, portos, aeroportos, desburocratização, tudo isso nos ajuda a exportar mais rápido, principalmente porque quando a gente fala de fruta, a gente está falando de um alimento totalmente perecível, altamente perecível, né? E aí, Guilherme, tem um outro programa desenvolvido aí por vocês para levantar a maturidade ESG das frutas aqui do Brasil. Conta para a gente um pouquinho como é que está esse projeto, quais que são os passos ali para avançar nesse sentido. Olha, há um ano atrás, nós identificamos que precisaríamos ter uma diretoria na Abrafrutas sobre isso. E nós temos uma associada, que é a Priscila, ela é produtora de manga e principalmente de uva aqui no Vale do São Francisco, ela é de São Paulo. E ela hoje, a gente está fazendo um projeto, contratando uma consultoria, para que a gente possa saber como é que a fruta, como é que a gente chama, como é que a calculadora, tá certo, das frutas. A fruta emite CO2, ela fixa CO2, o que é que a fruta acontece? Né? Então, nós contratamos agora recentemente uma empresa de renome internacional que vai fazer todo esse estudo para que nós possamos apresentar, tá certo, ao mundo, tá certo, como é que nós nos encaixamos nessa questão aí da emissão do carbono, para que a gente possa estar dentro do que precisa, tá certo, e sendo carbono negativo. E essa questão é cada vez mais visada pelo consumidor, né, Guilherme? Cada vez mais ele busca essas frutas que garantam essa sustentabilidade, esse cuidado com o meio ambiente. Não tem outro caminho, não tem outro caminho. A gente precisa saber que o caminho a ser seguido é esse. Não pode ter exageros, porque os exageros inviabilizam, mas isso aí é uma coisa que o mundo tem que estar atento. Nós estamos atentos e já demos início a esse primeiro momento dessa consultoria para que nos guie, nos dirija em relação a essa pauta, que é muito importante. E a gente comentou aqui sobre essa abertura de mercados da uva para a China, Guilherme. Quais são os outros mercados que estão sendo trabalhados nesse momento, que de repente possam também surgir aí daqui para frente? Olha, são vários, né? Mas se a gente fosse falar nos mais importantes, é o avocado e o limão para os Estados Unidos, tá? E tem outras frutas aí, a manga para a Colômbia, tem outras frutas assim, vamos chamar de menor porte, de movimento, de quantidade de países menores. Mas para a gente, nós tratamos qualquer volume, qualquer país é importante, como se fosse o primeiro lugar, porque é o nosso papel, a abertura de mercado, para onde a gente puder expandir para o mundo, entendeu? É mais oportunidades, mais opções para o produtor brasileiro poder diversificar essa comercialização, né? Com certeza, e essas feiras servem para isso, não é? A gente, esse ano, em abril, do dia 16 a 18, eu falo isso com muito gosto, com muito entusiasmo, muito feliz, porque depois de anos nós conseguimos trazer para o Brasil uma feira chamada Fruit Attraction São Paulo, de alto nível, tá certo? Isso é uma grife, é uma feira que é realizada na Espanha há 15 anos, tá certo? De frutas, mas eles fazem esse nome Fruit Attraction, tem no mundo inteiro e de diversos alimentos e tudo mais. E depois de muita luta, nós trouxemos para São Paulo. E eu não tenho dúvida que essa feira, agora em 2024 e 2025, ela vai triplicar. Ela não vai duplicar, não, ela triplica. Porque a gente sentiu na feira muita gente que não botou stand, tá entendendo? Querendo botar, e muita gente que botou achou que botou pequeno, entendeu? Então a gente vai fazer uma grande feira, se Deus quiser, para o ano, em abril de 2025, a Fruit Attraction São Paulo. Inclusive, nós do Notícias Agrícolas, a gente estava presente lá em São Estivemos Paulo na lá Fruit juntos, Attraction. E estivemos lá demais. E aí a gente viu justamente essa conexão do produtor brasileiro, do exportador, do visitante internacional. A gente ouvia várias línguas ali pelos corredores, mostrando justamente esse olhar do mundo para as frutas do Brasil, né? Com certeza, muito interessante. E para o ano a gente faz maior e vamos continuar crescendo. A gente não para, não. Guilherme, muito obrigado pela
sua participação, por ajudar a gente a conhecer um pouquinho melhor esses projetos, esses trabalhos que estão sendo desenvolvidos aí pela Abrafrutas. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu gostaria muito de agradecer, que vocês do Notícias Agrícolas são muito diligentes, muito atenciosos com essa pauta da fruticultura. É uma pauta rica, é uma pauta importante, é uma pauta saudável, é uma pauta que se encaixa no que o mundo quer quando a gente fala na sustentabilidade, da governança, do meio ambiente, do social, entendeu? E isso para dizer ao mundo e dizer ao Brasil e aos consumidores de frutas que nós respeitamos tudo o que é importante para que seja um alimento cada vez mais saudável. Muito obrigado por tudo e vamos aí comer mais frutas cada dia. Um abraço. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui as portas do Notícias Agrícolas, do Arte Resenha Podcast abertas para você, para todo mundo aí da Abrafruta sempre voltar e contribuir conosco, com todos os produtores do Brasil. Obrigado, até a próxima. Tá, obrigado, tudo de bom, tudo de bom. Um abraço. O Guilherme Coelho, presidente da Abrafrutas, conversou com a gente para mostrar um pouquinho os projetos, os trabalhos desenvolvidos pela associação para aumentar as exportações e levar o nome das frutas do Brasil para os mercados internacionais. Guilherme trazendo algumas novidades importantes aqui para a gente. A recém-abertura do mercado chinês para a uva do Brasil, foram derrubadas as barreiras fitossanitárias e agora só depende de um anúncio oficial por parte dos chineses para essa exportação poder começar. A expectativa da Abrafrutas é que ainda em 2024 isso aconteça e aí abra-se de vez esse caminho para as frutas do Brasil chegar na China. Inclusive já tem movimentações para tentar melhorar o caminho logístico, fazendo essa exportação via Porto de Suape, lá no Nordeste, num caminho que vai levar em torno de 33 dias para levar essa uva do Brasil até a China. Guilherme também destacando os trabalhos realizados nas embaixadas da França, da Inglaterra, buscando essa exposição das frutas brasileiras, da sustentabilidade da fruticultura brasileira lá na Europa, que é o principal destino dessas frutas do Brasil. Mais de 70% das frutas exportadas pelo país tem como destino a União Europeia. Então esse trabalho também é bastante importante no continente europeu. Assim a gente vai chegando ao final de mais um episódio do Hort Resenha Podcast, o espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. Mas na semana que vem tem episódio novo, toda quinta-feira, 3 horas da tarde, aqui no site do Notícias Agrícolas, tem Hort Resenha Podcast. Vem pra resenha!